Adentre o fascinante mundo das células imunológicas, os guardiões incansáveis da nossa saúde. Nesta jornada épica, vamos explorar a história da imunologia, desde as primeiras ideias sobre doença até as mais recentes descobertas sobre os intrincados mecanismos de defesa do nosso corpo. Desvendaremos os mistérios das células imunes, seus diferentes tipos e funções, e como elas se comunicam e colaboram para nos proteger de invasores microscópicos. Mergulharemos no universo molecular, desvendando os segredos dos receptores, moléculas de MHC e citocinas, peças-chave na orquestração da resposta imune. Vamos traçar a evolução do conhecimento sobre a imunidade inata e adaptativa, desde a descoberta da fagocitose e dos anticorpos até o desenvolvimento das vacinas e o entendimento da memória imunológica. Abordaremos também o papel crucial da tolerância imunológica na manutenção da homeostase e as consequências de sua falha no desenvolvimento de doenças autoimunes. Exploraremos ainda como as células imunes combatem infecções, inflamações e até mesmo o câncer, e como o estilo de vida, as mudanças climáticas e o envelhecimento podem afetar sua função. Discutiremos as implicações da microbiota na modulação da resposta imune e as perspectivas da imunoterapia no tratamento de diversas doenças. Prepare-se para desvendar os segredos do sistema imune e se maravilhar com a complexidade e a beleza da defesa da vida. A história da imunologia é uma saga fascinante que se entrelaça com a própria história da humanidade. Desde os primórdios, a doença tem sido uma presença constante, desafiando a sobrevivência e moldando o destino de civilizações. Nas civilizações antigas, a doença era frequentemente atribuída a forças sobrenaturais. No entanto, mesmo em meio a essas crenças místicas, observavam-se padrões que instigavam a curiosidade e acendiam as primeiras faíscas do pensamento científico. No Antigo Egito, papiros médicos revelam conhecimentos surpreendentes sobre anatomia e doenças. Na Grécia Antiga, filósofos e médicos como Hipócrates buscavam explicações racionais para as doenças, enfatizando o equilíbrio entre os humores corporais. Um dos marcos mais importantes na história da imunologia foi a descoberta da vacina por Edward Jenner no final do século XVIII. Observando que ordenhadoras que contraíam a varíola bovina tornavam-se resistentes à varíola humana, Jenner conduziu um experimento ousado. No século XIX, o trabalho pioneiro de Louis Pasteur solidificou a teoria dos germes, demonstrando que micro-organismos são a causa de muitas doenças. Pasteur também desenvolveu vacinas eficazes contra doenças como a cólera aviária e a raiva, consolidando o conceito de imunização. Em 1882, o zoólogo russo Eli Metchnikoff observou um fenômeno intrigante. Células ameboides de larvas de estrela do mar engolfavam e destruíam partículas estranhas como espinhos de rosas. Ele denominou esse processo de fagocitose e propôs que células fagocíticas desempenhavam um papel crucial na defesa do organismo. No final do século XIX, cientistas como Emil von Behring e Shibasaburo Kitasato demonstraram que o soro de animais imunizados contra a difteria continha substâncias capazes de neutralizar a toxina diftérica, posteriormente denominadas de anticorpos. No início do século XX, Paul Ehrlich propôs a teoria da cadeia lateral para explicar a especificidade dos anticorpos. As descobertas de Jenner, Pasteur, Metchnikoff, von Behring, Kitasato e Ehrlich lançaram as bases para o desenvolvimento da imunologia moderna. No século XX, a imunologia floresceu como uma ciência complexa e multifacetada. Adentrando o mundo microscópico do sistema imune, encontramos um exército de células especializadas, prontas para defender o organismo contra invasores. Neste capítulo, vamos conhecer os guardiões da primeira linha de defesa,
As células da imunidade inata. Os macrófagos são células fagocíticas de grande importância na imunidade inata, atuando como sentinelas, monitorando o ambiente celular em busca de sinais de perigo. Derivados de monócitos que migram do sangue para os tecidos, eles atuam na fagocitose, apresentação de antígenos, produção de citocinas e no reparo tecidual. São encontrados em praticamente todos os tecidos do corpo. Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes no sangue, constituindo a primeira linha de defesa contra infecções bacterianas e fúngicas. Essas células são rapidamente recrutadas para o local da infecção, onde exercem suas funções fagocíticas e microbicidas. Mastócitos, basófilos e eosinófilos são células granulares que desempenham papéis importantes na resposta inflamatória, na defesa contra parasitas e nas reações alérgicas. Os mastócitos residem nos tecidos, os basófilos circulam no sangue e os eosinófilos são recrutados para tecidos como o trato gastrointestinal, os pulmões e a pele. As células dendríticas, DCs, são células apresentadoras de antígenos, APCs, profissionais, atuando como uma ponte entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Elas capturam antígenos na periferia, migram para os órgãos linfóides secundários e apresentam os antígenos processados aos linfócitos T. As células matadoras naturais, NK, são linfócitos da imunidade inata que desempenham um papel crucial na eliminação de células infectadas por vírus e células tumorais. Elas reconhecem e destroem células-alvo sem a necessidade de ativação prévia ou apresentação de antígenos. As células NKT são uma população única de linfócitos, que compartilham características de células T e células NK. Elas expressam um receptor de células T, TCR, semi-invariante que reconhece lipídios e glicolipídios. A imunidade adaptativa representa um salto evolutivo na defesa do organismo, conferindo a capacidade de reconhecer e responder de forma específica a uma vasta gama de antígenos. Neste capítulo, vamos explorar o mundo dos linfócitos, os arquitetos da resposta imune adaptativa. Os linfócitos T são responsáveis pela imunidade celular, orquestrando a resposta imune contra patógenos intracelulares, regulando a resposta imune e eliminando células tumorais. Os linfócitos T se originam na medula óssea e migram para o timo, onde passam por um processo de maturação. Existem os linfócitos T auxiliares, TH, os linfócitos T citotóxicos, TC, os linfócitos T reguladores, TREG, e os linfócitos T foliculares, TFH. Os linfócitos B são responsáveis pela imunidade humoral, mediada por anticorpos. Eles se originam e maturam na medula óssea. Durante a maturação, os linfócitos B adquirem o receptor de células B, BCR, e se diferenciam em plasmócitos, células especializadas na produção de anticorpos. Os anticorpos são moléculas solúveis que reconhecem e neutralizam antígenos extracelulares, como bactérias, toxinas e vírus circulantes. Eles neutralizam os antígenos, facilitam a fagocitose, opsonização e ativam o sistema complemento. A resposta imune é uma orquestra complexa e fascinante, composta por uma rede de células, moléculas e vias de sinalização. Neste capítulo, vamos mergulhar no universo molecular da imunidade, explorando as ferramentas essenciais que permitem às células do sistema imune reconhecer, comunicar e eliminar ameaças. Os PRRs são proteínas expressas por células da imunidade inata que atuam como sensores de perigo, detectando a presença de patógenos e moléculas indicativas de dano celular. Existem diferentes famílias de PRRs, como os TLRs, NLRs, RLRs e CLRs.
As opsoninas são moléculas que se ligam à superfície de patógenos, marcando-os para a fagocitose. Os receptores de opsoninas expressos por fagócitos reconhecem as opsoninas, facilitando a internalização e destruição dos micro-organismos. As citocinas são proteínas secretadas por células do sistema imune que atuam como mensageiras, regulando a resposta imune, a inflamação e outros processos biológicos. O MHC é um conjunto de genes que codifica proteínas essenciais para a apresentação de antígenos aos linfócitos T. Existem moléculas de MHC classe I presentes em quase todas as células nucleadas, e MHC classe II, presentes em células apresentadoras de antígenos. O TCR é um receptor de membrana dos linfócitos T, que reconhece peptídeos antigênicos apresentados por moléculas de MHC. Já o BCR é um receptor de membrana dos linfócitos B que reconhece antígenos solúveis em sua forma nativa. A resposta imune adaptativa é uma sinfonia complexa e harmoniosa, composta por dois movimentos principais: a resposta imune humoral e a resposta imune celular. A resposta imune humoral é mediada pelos linfócitos B e pelos anticorpos, moléculas solúveis que reconhecem e neutralizam antígenos extracelulares. Os plasmócitos são células especializadas na produção de anticorpos, e existem as diferentes classes de anticorpos: IgM, IgG, IgA, IgE e IgD, cada uma com funções específicas. A resposta imune celular é mediada pelos linfócitos T, que reconhecem e eliminam células infectadas por vírus, células tumorais e células transplantadas. Os linfócitos T auxiliares, TH, coordenam a resposta imune, e os linfócitos T citotóxicos, TC, eliminam as células-alvo. Após a eliminação do antígeno, alguns linfócitos T e B ativados se diferenciam em células de memória, que permanecem no organismo por longos períodos, conferindo imunidade protetora contra reinfecções. O sistema imune é uma força poderosa, capaz de defender o organismo contra uma miríade de invasores. No entanto, essa força precisa ser cuidadosamente controlada para evitar que se volte contra o próprio corpo. Neste capítulo, vamos explorar o delicado equilíbrio entre defesa e autodestruição, desvendando os mecanismos de tolerância imunológica que impedem o ataque do sistema imune a células e tecidos próprios. A tolerância imunológica é o estado de não responsividade do sistema imune a antígenos próprios. Essa tolerância é estabelecida por mecanismos complexos que operam em dois níveis principais: central, no timo e medula óssea, e periférico. A tolerância central ocorre nos órgãos linfóides primários, com a eliminação de linfócitos autorreativos por apoptose. A tolerância periférica ocorre nos órgãos linfóides secundários e nos tecidos periféricos, através de mecanismos como anergia, supressão por linfócitos TREG, deleção clonal e ignorância clonal. A quebra da tolerância imunológica pode levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes, nas quais o sistema imune ataca células e tecidos próprios. Diversos fatores contribuem para a falha na tolerância: genéticos, ambientais e alterações na apresentação de antígenos. As doenças autoimunes são causadas por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e imunológicos. Alguns exemplos incluem o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, o diabetes tipo 1, a esclerose múltipla e a doença de Crohn. A resposta imune é um processo dinâmico e finamente regulado que precisa ser ajustado de acordo com a natureza da ameaça e o contexto do organismo. Neste capítulo, vamos explorar os mecanismos de coestimulação e imunorregulação, que atuam como um pedal de aceleração e freio do sistema imune.
A ativação dos linfócitos T requer o reconhecimento do antígeno pelo TCR e a interação com moléculas coestimulatórias expressas nas APCs. As moléculas coestimulatórias amplificam o sinal do TCR, promovendo a ativação, proliferação e diferenciação dos linfócitos T. Algumas das principais moléculas coestimulatórias incluem o CD28 e ICOS. As moléculas inibitórias atuam como um freio na ativação dos linfócitos T, prevenindo a resposta imune excessiva e a autoimunidade. Algumas das principais moléculas inibitórias incluem o CTLA4 e PD1. As citocinas são proteínas secretadas por células do sistema imune e outras células do organismo que atuam como mensageiras, regulando a resposta imune, a inflamação e outros processos biológicos. O sistema imune é constantemente desafiado por uma variedade de agentes infecciosos, substâncias estranhas e até mesmo células do próprio corpo que se tornam disfuncionais. Neste capítulo, vamos explorar as batalhas travadas pelo sistema imune em diferentes cenários de saúde e doença. A sepse é uma condição grave que ocorre quando a resposta do organismo a uma infecção se torna desregulada, levando à inflamação sistêmica e disfunção orgânica. A liberação excessiva de citocinas pró-inflamatórias, ativação do sistema complemento, coagulação intravascular disseminada e disfunção endotelial são alguns dos mecanismos envolvidos na patogênese da sepse. A inflamação sistêmica crônica é um estado de inflamação persistente de baixo grau que tem sido associado a diversas doenças crônicas. O inflammaging é um processo pelo qual o sistema imune se torna cronicamente ativado com o avançar da idade, contribuindo para o desenvolvimento de doenças crônicas e fragilidade. As mudanças climáticas e o estilo de vida moderno têm um impacto significativo na saúde humana, inclusive na função do sistema imune. A imunologia tem experimentado avanços extraordinários nas últimas décadas. Neste capítulo, vamos explorar as novas fronteiras da imunologia, desvendando as promessas e os desafios da imunoterapia, o papel da microbiota na saúde e na doença, e as implicações da senescência e da morte celular imune. A imunoterapia é uma área da medicina que utiliza o sistema imune para combater doenças, como câncer, doenças autoimunes e infecções. As vacinas, a terapia celular adotiva, os anticorpos monoclonais e os imunomoduladores são algumas das abordagens terapêuticas utilizadas. A microbiota, ou conjunto de micro-organismos que habitam o corpo humano, desempenha um papel fundamental na saúde e na doença. A microbiota intestinal, em particular, tem uma influência profunda no desenvolvimento e na função do sistema imune. A senescência celular é um processo de envelhecimento celular que afeta também as células do sistema imune. As células imunes senescentes apresentam alterações na função da proliferação e na capacidade de resposta a estímulos. A morte celular é um processo essencial para a homeostase do sistema imune e para a eliminação de células infectadas, tumorais e autorreativas. Existem diferentes mecanismos de morte celular, como apoptose, necrose e piroptose. A ativação de linfócitos T nas diversas faces da resposta imune. Os linfócitos T são células essenciais para a resposta imune adaptativa, orquestrando ataques precisos contra invasores e células disfuncionais. Sua ativação é um processo complexo e finamente regulado e varia muito dependendo do tipo de resposta imune em questão. A ativação de linfócitos B nas diversas faces da resposta imune. Os linfócitos B são os artífices da resposta humoral, produzindo anticorpos que neutralizam e eliminam patógenos. A ativação dos linfócitos B, assim como a dos linfócitos T, é um processo complexo e finamente regulado, com particularidades dependendo do contexto da resposta imune.
A ativação de macrófagos nas diversas faces da resposta imune. Macrófagos, células de linhagem mieloide presentes em todos os tecidos, são frequentemente vistos como faxineiros do sistema imune. No entanto, sua função vai muito além da limpeza. São atores essenciais na resposta imune inata e adaptativa. A ativação dos macrófagos varia consideravelmente dependendo do estímulo recebido, impactando seu papel em diferentes cenários. A imunologia é uma ciência em constante evolução, com novas descobertas e tecnologias impulsionando o desenvolvimento de terapias inovadoras e abrindo caminho para um futuro mais saudável. A compreensão dos mecanismos de defesa do organismo, a manipulação precisa do sistema imune e a modulação da microbiota prometem revolucionar a medicina e melhorar a qualidade de vida da humanidade.